Você já se viu em situações de insuficiência financeira? Situações em que recebeu o salário, fez os seus negócios habituais, recebeu os seus rendimentos, mas não foram o suficiente para pagar as contas correntes, não foi suficiente para pagar o que você desejava, não foi suficiente, às vezes até você pagou o básico, mas depois sem perceber onde foi o dinheiro, tudo terminou e o mês ainda não tinha terminado para receber outro dinheiro. Bem, isso é fruto de um problema chamado falta de orçamentação. A orçamentação é, em palavras simples, planejamento financeiro. É um instrumento que os Estados, as empresas, as famílias, as pessoas com alguma educação financeira lançam mão. É o que você vai lançar mão a partir de hoje. Antes que recebamos qualquer rendimento, é preciso que nós tenhamos uma orçamentação. É preciso que nós planejemos quais serão as nossas receitas durante aquele período e quais serão as nossas despesas durante aquele período. Há uma frase muito simples, muito usual no mundo financeiro, que é: pague-se primeiro, depois faça o resto. Então, sempre que você recebe dinheiro, é importante ver como dividi-lo e como prioridade devem ser aquelas despesas que vão multiplicar, vão trazer retorno. Então, ao invés de fazer o que muitos fazem, de gastar primeiro para depois ver o que vão poupar, faça ao contrário. Pegue uma certa porcentagem para poupar e o que restar é o que você divide para os seus gastos. Há uma técnica que alguns usam, que é dos 50, 30, 20, em que dividem os 100% dos seus rendimentos. Vamos falar de rendimento mensal, porque muita gente, sobretudo a maior parte das pessoas, são assalariadas, depende de um salário mensal. Então, muitos, usando a técnica dos 50, 30, 20, fazem o seguinte: recebeu o salário, tira 50% para aquelas despesas inadiáveis, despesas essenciais, como a renda de casa, o colégio dos filhos, a alimentação, a internet, a televisão, aquelas rendas sem as quais você não tem como. E 30% dividem para os seus investimentos e poupança e 20% fica para o seu lazer. Algumas pessoas preferem assim. Eu uso uma outra técnica que mais adiante vamos falar melhor, mas o que eu quero que você saiba é que é essencial que você saiba gerenciar as suas receitas e as suas despesas. Tenha numa folha, seja numa planilha de Excel, tenha alguma coisa organizada. Abaixo do vídeo eu vou colocar o link de uma sugestão de um vídeo muito bom do Dinheiro Limpo, em que existe uma tabela de orçamentação, onde lá vais encontrar uma sugestão de como fazer a sua orçamentação dentro daquela tabela. É uma tabela que eu acho que é muito importante. Eles trabalham com uma plataforma brasileira, acho que Organize. Vou deixar ali o link debaixo do vídeo para que vocês consigam aceder a uma plataforma extremamente útil para esse assunto de organização financeira. Então, é importante que você tenha essa organização. E mais importante que ter apenas a organização de quanto é que entra e quanto é que sai, é importante que você seja fiel e disciplinado àquela organização. Discipline-se o suficiente para que não faças nada fora da organização financeira. O que é que isso quer dizer? Suponhamos que eu ganhe, que a minha única fonte de receita seja o salário. E o meu salário seja, por exemplo, vamos falar do mais básico possível. Eu ganho pelo menos 100 mil kwanzas, básico. Não tenha mais nenhuma outra fonte de receita. O salário é a minha única fonte e são 100 mil kwanzas. Então, devo pegar aqueles 100 mil kwanzas e tirar dele as minhas despesas essenciais. Quanto é que eu pago de renda, se é que pago renda, não tenho casa própria? Quanto é que eu pago de renda resolúvel, se eu estiver nessa condição? Quanto é que eu vou pagar para energia, para água, para alimentação? Quanto é que eu vou pagar para o transporte? Quanto é que eu vou pagar para a minha manutenção diária, aquele dinheiro do café? Aquelas coisas simples. Planeje tudo, estipule um valor para todas essas despesas e depois de tudo bem planejado, seja fiel a isso, seja extremamente fiel a isso. É importante que no seu planejamento englobe já a parte que vai para a reserva de emergência, caso ainda você não tenha, e a parte que vai para os seus pequenos investimentos, aquelas pequenas coisas que você às vezes
coloca e te traz retorno imediato. Caso não tenha, foque-se apenas na reserva de emergência. Tire uma parte para a poupança, o resto divida para as suas despesas pessoais. Mas seja muito fiel a essa organização. E com essa disciplina você vai ver que pouco a pouco vais ter uma robustez que te vai permitir dar passos maiores a nível do empreendimento, empreendedorismo e investimentos. Então anota aí, não esqueça de subscrever ao canal, ativar o sininho das notificações para que estejas dentro de tudo que vai se lançar aqui no canal e clique no like, não custa nada. Se puder, partilhe com mais amigos, com mais pessoas que queiram ter essa informação e que achem essa informação ser útil para eles. Clique no link que se encontra na descrição para acompanhar o passo a passo da tabela orçamental.